que as peças fossem dar uma postura defensiva para o Flamengo, no caso, principalmente o Gerson e o Vitor Hugo, porque o Gerson e o próprio Vitor Hugo já atuaram de forma mais avançada e já foram importantes na fase ofensiva do Flamengo. Mas elas realmente não surtiram efeito. Agora, em relação ao primeiro tempo, eu vi o Flamengo marcando uma pressão alta muito forte, eu vi o Flamengo não deixando o São Paulo praticamente jogar. Depois, esse jogo se equilibra em posse de bola, mas o Flamengo continua tendo as melhores oportunidades. É claro que você tem também a saída do Everton Cebolinha logo no início, aí te queima uma substituição, então te amarra um pouco mais, mas quem entra é o Luiz Araújo, inclusive fazendo mais um belo jogo e fazendo um golaço também. E aí o Flamengo conseguiu fazer esse primeiro gol e depois no segundo tempo, logo no início também faz o segundo gol. Quando os seus titulares ainda estavam em campo, os jogadores realmente que começaram a partida, tirando o Everton Cebolinha, mas o Luiz Araújo entrou bem. O Flamengo estava até perto de fazer um terceiro gol, eu acho que produziu para isso, mas há um grande problema quando você tem as substituições e também quando você toma um gol. A postura quando você toma um gol do Flamengo, ela é realmente isso. Você flerta muito mais com o empate do que você continuar vencendo. Porque mesmo você tomando gol, você deve continuar atacando, fazer o terceiro, fazer o quarto, e eu não vi isso do Flamengo. Mas diferentemente de outras partidas como essas que vocês citaram, o Palestino, Atlético Goianiense, eu acho que ontem o Flamengo fez um jogo muito mais consistente, com uma pressão alta, tendo um controle muito maior e intensidade também do que nas outras partidas. Vene, tem atualização sobre a situação do Cebolinha? Preocupa ou foi só um susto? Olha só, Fernando, preocupa porque a gente está falando de um jogador que vem sentindo problema no tendão desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Foi quando ele teve esse problema, foi até substituído. No jogo de ontem ele era dúvida, entrou em campo, mas nos primeiros minutos recebeu uma pancada no mesmo local. Preocupa porque ele está desde cedo no Ninho do Urubu fazendo tratamento e daqui a pouco, agora no período da tarde, ele vai realizar um exame, uma ressonância para saber a gravidade da lesão. A partir do momento, na minha visão, que o jogador vai fazer exames, é porque de fato preocupa. Então não tem como eu chegar para aqui na frente das câmeras e garantir para o torcedor que ele vai ficar à disposição contra o Palmeiras, por exemplo. Tudo vai depender do resultado dessa ressonância magnética. Fica torcida para que não seja nada grave, porque estamos falando de um jogador extremamente importante. Vamos colocar aqui na tela a rodada, a tabela do Brasileirão, lembrando que hoje ainda tem outros jogos, tá? A gente vai olhar agora só a primeira parte, porque os temas estão aqui. Aí daqui a pouco vai jogar a segunda parte. Porque aí depois fala dos outros times que estão na segunda parte. Tá. Ainda bem que o meu tá na primeira parte. Aham. Aqui, ó. Tá. Ainda. Eu ia falar. E a gente já vai falar do Vasco, o jogo contra o Red Bull Bragantino. Assim que a gente analisar essa tabela, a gente vai chamar esse VT. Do lado humano. Pô, nós estamos no Brasil, não tem lado humano, cara. Você tem oportunidade. A que ele se referia? Não, eu entendo que tem que ficar passando a mão na cabeça dele, cara. Não é assim, cara. O Cilinho foi cobrado no São Paulo, meu velho. O Tele Santana quase foi expulso do São Paulo. Antes de ele ganhar alguma coisa, um ano e pouco lá, só tomando pau. Perdeu o Campeonato Brasileiro, foi difícil. O que o Carpini quer? Cara, não, sabe, carinho. É esse discurso de Diniz que eu acho muito bacana do futebol tratar o homem, mas se o cara não tiver uma formação lá na casa dele, velho, que é o que a gente tem que fazer no Brasil, a nossa formação é dentro de casa, cara. Não é o clube que vai formar o homem. Isso daí pra mim é papo, cara. Desculpa. O homem tem que ser formado dentro de casa, e pelo país, com escola, com emprego. Não, o cara chega com 23 anos, você fica passando a mão na cabeça do cara. Ô, coitadinho, você perdeu o gol. Eu não sou um coitadinho. Você escalou errado. Você comprou errado. Que é, meu? Pô, né? Então, ô Carpini, vamos lá, meu. Você tá no São Paulo, é a grande chance da tua vida. Você pegou aí o gol foi do... Esse gol foi de quem? Luiz Araújo. Aquele que o Bernardo falou no programa não pode jogar no Flamengo. Começou no banco de... Mas é. Tanto que escrevi no grupo. Escrevi no grupo quando saiu o gol. Não, saiu o gol, você falou, eu te amo, Luiz. Olha o gol que o cara fez. Golaço. Gol bonito. São Paulo. Ex-jogador do São Paulo, exatamente. Cara, o Flamengo jogou bem até os 33 minutos, até o Tite fazer as alterações. Cara, não podia ter tirado o De La Cruz e o Bruno Henrique ontem. Eram os dois melhores jogadores em campo. O jogo tava ganho, né? Mas depois tomou uma canseirinha. Agora ele tirou pensando no domingo. Sim. Mas, cara, o jogo não tava ganho. Eu acho que não tava ganho. Tanto não tava que correu o risco de não ganhar. O Ferreirinha teve a oportunidade de empatar o jogo. Eu acho que não tem que ficar pensando no domingo coisa nenhuma. Acho que o cara tem que pensar no jogo. É claro, que você tá morrendo de medo, né? Eu lembro na hora que você falou do... Não, pelo contrário. Os números você trouxe do Felipe Anderson. Pô, pra tirar o De La Cruz pra quê?
Ele tem idade, ele é mais novo que o Felipe Anderson. Ele jogou todas as partidas no campeonato italiano, que é um campeonato mais pegado que o nosso. Sim. Em termos de é mais físico, perdão, mais físico. Entendeu? O segundo gol foi de quem mesmo? Foi do De La Cruz. De La Cruz. Ah, é verdade. O Pedro, uma bela jogada, né? Do goleiro- Aliás, goleiro. fruto da marcação-pressão, né? Sim. O Pedro ajuda a retomar a bola, recebe de novo, dá um come desmoralizante Olha do lá, lado do Maia. E aí o De La Cruz acaba marcando o gol. A primeira parte dos dois tempos foi com o Flamengo em cima do São Paulo. O São Paulo nem conseguia respirar. Em alguns momentos, o São Paulo lembrava o Diniz do Fluminense, mas dos piores momentos, né? Sim. De não conseguir... Tem um momento que eu lembrei de City e Fluminense, não sei por quê. Porque os caras do São Paulo não conseguiam... Não via a O bola. Carpini errou na escalação ontem. Novamente, ele voltou com essa história dos 3 zagueiros. 3 zagueiros. Se um deles é o Dario Pereira, o outro... o Luiz Pereira, o outro, o Bellini. O Aldair. Os caras que sabem sair jogando. Aí você tem os caras que... Foi Edmilson, que era do São Paulo, que foi campeão do mundo. Os caras não conseguem. O Arboleda, ele é um cara de tocar aqui, pro Diego, e aqui pro Ferrarese. O Ferrarese teve um lance no primeiro tempo que ele tenta dar um drible ali, um come, ele tropeça na bola. E aí muita gente criticando o Caleri e o Luciano. Gente, se você não tem um esquema para essa bola também desenvolver, para esses caras pegarem essa bola do meio para frente e desenvolver até o final, não dá certo, entendeu? É assim, um time muito desconjuntado. Não vou falar que é mal treinado, porque isso é capcioso, né? Mas não tá dando certo, cara. Então tem que mudar a forma de treinar, porque não tá dando certo. Os laterais não apoiam. A única jogada do São Paulo foi um chute do Alisson, que ele atrasou a bola, e uma jogada do lateral esquerdo, em cima do Varela. Só, cara, muito pobre isso daí. Isso no primeiro tempo, né? Porque no segundo teve o gol e o lance do Ferreira. O gol empolga o São Paulo, né? E assusta o Flamengo. Das alterações do Tite. Isso tem que ser falado, né? Tava 2-0, ele tirou o De La Cruz e o Bruno Henrique. Colocou o Vitor Hugo e o Gerson, né? Vitor Hugo é bom jogador. É bom, ele é bom, é revelado lá no Flamengo. O Igor Jesus entrou bem no jogo também, fez uma jogada que quase resulta ali no gol do Pulgar, no finalzinho Aliás, do jogo. eu troquei. Foi o Igor Jesus, né? Mas vocês não acham que a percepção que eu tive, não sei se eu posso estar errado, mas eu achei que o De La Cruz e o Bruno Henrique, num determinado momento ali, já estavam cansados, cara. Já estavam abrindo o bico. Por isso que ele coloca 2 moleques de 19 anos para dar essa segurada, entendeu? E o Flamengo tem banco, né, cara? Dá pra fazer umas Botou o Gerson no substituições time, aqui. né? O Gerson que você assim, queria que vamos fosse lá. titular, inclusive. Eram os 2 melhores jogadores em campo. Isso que eu falar, é o termômetro. O que o campo tá dizendo pra você? Tira um pelo menos, né? Dá Não, exatamente. Se tivesse o Arrascaeta em campo, né? O Arrascaeta ficou no banco. Se tivesse o Arrascaeta em campo, você fala, eu tiro o De La Cruz, eu tiro o Arrascaeta. A propósito, o Arrascaeta e o Luiz Araújo não estavam fora do jogo. Estavam fora só do time, né? O Arrascaeta ficou no banco o tempo todo. O Luiz Araújo entra depois daquela entrada do Igor Vinícius no Everton Cebolinha. Aos 10 minutos de jogo, Cebolinha já havia sentido o tornozelo, dores no tornozelo, no jogo contra o Atlético Goianiense. O Igor Vinícius, os caras sabem, né? Vai ali, tal, deu uma mordidinha e tal, sai o Cebolinha. Cebolinha saiu aos 10, né? Mas exatamente. a falta foi logo no início do jogo. Ele tomou uma pancada ele logo com tentou minuto ainda ali, ficar. O Cebolinha já é dúvida até para os próximos jogos, pelo visto. Exatamente. E aí o Bruno Henrique vai para o lado esquerdo, que é o lado bom. Sim, eu tô só... É o lado bom dele, né? E aí o Luiz Araújo entra pelo lado direito e cala minha boca fazendo um belíssimo gol. Não, ele falou agora que ele faz o gol. Ele levantou lá a camisa, tava chupa Bernardo Ramos. Exatamente. Isso é justo. E aí, no segundo tempo, cara, na boa, ali nos primeiros 25 minutos do São Paulo, como o Quesada falou, não respirava. Uma marcação muito forte do Flamengo, um time muito intenso para roubar a bola do São Paulo no campo de defesa. Estou interessado bastante, por motivos óbvios, né, nesse jogo contra o Palmeiras, para ver se o Flamengo terá essa atitude contra o Palmeiras, porque não teve no jogo contra o Atlético Goianiense. Não teve. Porque o Atlético Goianiense é um time muito forte, né? Foi um jogo difícil. Isso é compreensível. Exatamente. Agora, o jogo Tanto de que tiveram ontem que foi enfiar mais a fácil do faca que eu imaginava. para ganhar o jogo. É verdade. Como é que é? O jogo de ontem foi mais fácil do que eu imaginava. Imaginava um São Paulo mais... O São Paulo tá destroçado, né, gente? Vamos São Paulo reconhecer. O São Paulo tem morto-vivo. Exatamente. A postura do Carpini ontem foi de morto-vivo. Exatamente. Cara de tristeza, um cara deprimido, sem vibração. Nada resiliente. Nada resiliente. O treinador não pode... Tudo que o treinador Ele tá não pode... só esperando ser mandado embora. Gente, pelo amor de Deus, ele tá pedindo, me demitam. Exatamente. Ele tá pedindo. O Júlio Casares estava ontem naquele encontro lá da Copa do Brasil e perguntaram para ele do Carpini, né?
Aí ele falou assim, não, gente, só não tá comigo aqui agora, porque tá lá na concentração, eu volto, a gente tá junto e papapá, tal. Mas vocês sabem, né? Futebol é resultado, não sei o quê. Então, já deu a letra aí, né? Já deu a letra. Mas aí eu vi isso daí. Aí o que você fica pensando? Se o futebol é resultado, então contrata qualquer um, pô. Contrata qualquer um. Você não tem convicção no trabalho, não aprecia a filosofia de trabalho do treinador, então contrata qualquer um. Você vai contratar o Mourinho, vai investir uma baita grana, com uma multa rescisória lá, o cara perde 3 jogos no Brasileiro, manda embora. Aí você quebra o clube. Exatamente. Mas o São Paulo que é um técnico estrangeiro, então ele cismou com isso. Mas devia ter feito isso quando foi eliminado do Campeonato Paulista. Mas sabe a ideia Falamos sobre isso aqui. Falamos sobre isso. Claro, começar o Campeonato Mas é a Brasileiro gestão dos trapalhões. O São Paulo tem os trapalhões na direção. Trazer um estrangeiro é suficiente para resolver a coisa. Cara, tem um estrangeiro bom e tem um estrangeiro ruim. Tem o estrangeiro que pensa o jogo de um jeito como tem o brasileiro também. Essa tara de querer trazer cara de fora só porque é de fora. Pô, tem que vir o cara de fora que acrescente alguma coisa. Tem que trazer um treinador bom. É diferente. Porque a gente fala dos bons só. A gente lembra de Jesus, Abel, dos caras que são bons. Mas já veio tanta coisa ruim pra cá, meu. Sim. Antes dos portugueses bons... Antes do Cabral aí, do Abel e do... Mas há uma escassez até de brasileiros, hein? O Paulo Bem tá um tempão, e há muito tempo, né? Há uma escassez de treinadores brasileiros também, porque quando a gente vai... Sim. Quer ver? Ó, eu vou pedir aqui uma rodada de quem você contrataria. Brasileiro, está carpinizado. Quem você contrataria? O Filipão. Você. Não sei. Brasileiro. Brasileiro? É. Ninguém. Nesse momento. Felipão, 200 anos de idade. Você. Há uma emergência e eu também traria o Felipão. Não, em caso de técnico brasileiro. Brasileiro. Vale lembrar que o São Paulo descarta completamente a contratação no Filipão, tá? Isso é informação. Não, tá. Nem pensar. Nem pensar. Então, também não há nomes, entendeu? Não tem. Brasileiros. Não, eu concordo com isso. Eu só estou dizendo às vezes buscar fora, nesse momento, é menos por mas fetiche, mais por exemplo, qual é o técnico do Novo Horizontino? O Eduardo Batista. Cara, eu acho que a gente olha com certo mas preconceito com o Eduardo. Não, mas acontece, os caras falaram, o dirigente de São Paulo falaram daquele cara da LDU, como é que chama o argentino? Luiz Zubeldia. O Zubeldia é o Carpini que fala espanhol. Então, mas... E o Eduardo Batista tá no mesmo perfil, entendeu? Agora, o que o pessoal... Eu acho um pouco parece diferente que o Bertolucci está intermediando essa chegada do Rafa Martínez pro São Paulo. Benítez. Rafa Benítez. Tava no Celta. Entendeu? Tava no Celta? Então, o Bertolucci. Aí o Bertolucci, sabe como é que é? Paulo Surra. O Paulo Surra tá no mercado. Zidane está no mercado. Paulo Surra. Paulo Surra. Não, mas Eu acho o Rafa Benítez um péssimo nome. Péssimo nome. Não, e tomou pau 2 vezes contra brasileiros também. Se o cara tivesse, né? Não esqueçam, né? Ele era técnico Inclusive do próprio. Do Liverpool e do Chelsea. Contra São Paulo. Não, contra o São Paulo, ele engoliu o São Paulo, né? Se não fosse o Rogério Mas Ceni. o Rafa Benítez já tem uma certa idade também. Ele fez trabalhos ruins no Real Madrid, no Everton, agora no Celta. Ele tá mal, cara. Essa contratação, sabe o que me parece? É mais a coisa da Aí é né? grife. Aí é grife. Vamos trazer um cara que um dia teve um momento bacana. Aí traz o Filipão. Então. Aí traz o Filipão. Agora, o Eduardo Batista, eu acho que ele tá acima de toda essa galera nova que tá chegando. Ele já tá rodado, ele já teve experiência em time grande, ele já apanhou, né? Eu acho que a gente poderia olhar... O Novo Horizontino é um time que joga bem. Joga bem. O Rafa Benítez tem 64 anos, idade do Tite. Então não é tão velho assim. Não. O Tite ele era bem novo o Tite é o técnico mais velho do Campeonato Brasileiro. O Felipão tá com 70 e quanto? O Felipão tá com 72, acho. Alguma coisa assim. Entendeu? E tem esse negócio que o Cassincani mencionou. Ele teve um atrito que foi no Real Madrid. Com o Ramos. Né? Não, no Everton. No Everton. Depois do Ancelotti. Ele vem para substituir o Ancelotti. Ele fala que o Ramos é um jogador que não é competitivo. Mas muita gente acha isso. Sim. Aqui nessa mesa você é o único que acha que ele é competitivo. Eu acho que ele é competitivo. Você é o único que... Né? Agora, o Zubeldia foi entrevistado pelo Muricy. Lembra? O Muricy entrevistou uns 4 caras. Ele não gostou do que ouviu. Não foi isso? Então, olha lá, o Júlio Ribeiro dá várias opções. Leia aí, Quesada, vê se você concorda. Zubeldia, não. Pessolano, não. Pepa, pelo amor de Deus. Mano Menezes se queimou